Olá, meu nome é Ari, sou voluntário do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caieiras. Como fazemos todos os domingos, na nossa fluidoterapia dominical, nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus para estudar as suas palavras, a sua passagem pela Terra. Como fazemos em todo o início, nós agradecemos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um encontro. Hoje eu vou falar sobre o trecho de um livro chamado Vinha de Luz. É o item 165, assim como. Lá ele cita uma passagem de João, capítulo 20, versículo 21. E Jesus fala: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, remetendo à Bíblia, um pouquinho antes desse trecho, nós vamos lá buscar que Jesus ele retorna depois do desencarne aos seus discípulos. Chega naquela mesma tarde, daquele mesmo dia, está escrito no item 19, era o primeiro dia da semana, né? Jesus já havia desencarnado, e as portas estavam fechadas da casa onde os discípulos se achavam juntos. Eles estavam com medo, né, que dos judeus que haviam combatido Jesus, eles tinham medo que eles viessem a combatê-los também. Né? E aí Jesus aparece em espírito para eles, né, no meio deles, e disse: a paz seja convosco. Mostra as mãos, né, que ainda tem a marca dos cravos, né, e ele se alegra. Né, e ele disse de novo: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ele tem uma noção de que passagem de Jesus, né, está essa frase. Se a gente remeter no passado, vamos ver lá, Jesus ele veio para a gente em condições humildes. Ele não nasceu num berço de príncipes, né, como alguns apregou, né? Pelo contrário, né? Ele veio numa aldeia desvalorizada, uma cidade, um grupo de casas desvalorizadas, que era chamado de Nazaré, né? Em um ambiente de simplicidade. Segundo a Bíblia, uma manjedoura, que é um coxo, né? Estábulo, isso não importa. Importa a simplicidade que ele tinha quando nasceu. Durante a sua juventude, ele aprendeu o ofício do seu pai, né, José. Ele era o primogênito e foi carpinteiro como José, seu pai. Pela meditação, pela prece, pelo jejum, o jejum era um costume da época, né, e era praticado com uma nobre finalidade, né, e é ainda praticado por alguns até hoje. Jesus aprendeu seus deveres e viveu uma vida de simplicidade, o que certamente não lhe permitiu as alegrias falsas e passageiras do materialismo. Ele serviu a todos e dirigiu a sua atenção aos doentes, aos necessitados, sem distinção, sem pré-condições, sem exigências, contrapartidas pessoais para ele ou para outros, ou preconceitos. Não teve distinção. Tá? Ele transitava tranquilamente entre os ditos pecadores, né? Os miseráveis, os desprezados, os segregados, né? E ele sentava à mesa das pessoas consideradas pelos mais doutores da lei de má vida, né, na época. Porque o seu amor não era uma joia de luxo que ficava exibida numa vitrine, num local de prestígio, de distinção. Era algo que promovia, né, e criava um clima abençoado para a salvação de todos. Ele ensinou, ele exemplificou, ele praticou bem, trabalhando esse dom que tinha entre os paralíticos, entre os cegos,
os leprosos, os loucos, aqueles que estavam esquecidos e abandonados, beneficiando a todos. E no término da sua vida, ele morreu numa cruz, entre os ladrões, abandonado pelos discípulos e pelos amigos, perseguido e desprezado. E para quê? Para que a gente aprendesse o processo do sacrifício pessoal. Que é esse processo que vai garantir a felicidade individual, vai garantir o ressurgimento de um homem novo para a vida espiritual e para a vida eterna. Foi assim que Deus enviou à Terra um missionário divino. E foi nesse mesmo padrão que Jesus disse que expediria mensageiros ao mundo nas mesmas normas e condições. No livro da Esperança, no item 68, Ideia Espírita, e ele fala lá no Livro dos Espíritos, capítulo 20, item 4, e depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, e principalmente entre os mártires do trabalho, nas provações terrenas, encontrareis o fervor e fé. Ide. Estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Muito interessante. E aí, remetendo ainda à doutrina espírita. A doutrina espírita ela não aprova o exclusivismo e a intransigência. O exclusivismo de alguns que apregoam que Deus está naquela religião ou naquela casa. E a intransigência com as outras doutrinas e religiões. Não? A gente sabe que nenhuma religião séria está privada do auxílio e amparo de Deus. Nenhuma parcela da verdade surge na Terra endereçada à indiferença dos outros. O que a gente não pode ignorar, não devemos ignorar, é que a gente só pode transmitir os princípios que a gente apregoa quando a gente se reforma individualmente. Não? Você não pode conseguir transmitir para as pessoas aquilo que a gente não é. Quando a gente é chamado para colaborar, é necessário que a gente ofereça o melhor que a gente tem, né, ao ideal do Espírito. Né? Que dessa forma a gente vai poder prestigiar e desenvolver o Espiritismo. Ainda mais nessa época que a gente está passando, que as doutrinas, as religiões estão decaindo de uma certa forma em todos os setores. A gente passou por um período agora que o IBGE constatou que o espiritismo diminuiu. É certo que pode ter diminuído, mas também a descrença geral na religião em Deus também diminuiu bastante. Tá? A gente não tem como pessoa, né, como ser humano que a gente é, a grandeza que teria, né? Um tempo atrás seria mais grandeza ainda, um jornal escrito, os livros de divulgação, os meios de comunicação de rádio, de televisão, né? Que tem esse papel, ou mesmo, né, modernamente, a gente não tem a desenvoltura, a facilidade, né, dos criadores de conteúdo digital, dos tiktokers da vida, né? Mas a gente pode apoiar ou divulgar essa ou aquela notícia, aquele artigo, aquele vídeo, né? Aquela palestra, aquela ideia que a gente vê, que divulga seriamente,
a doutrina espírita, né? Que ela divulgue, né? Que através da palavra que ela traz, através do ensinamento que ela venha trazer, ela consiga, né, de certa forma, edificar, consiga consolar, bem aconselhar quem a ouve, quem lê, quem tem contato com ela. A gente pode oferecer um livro que contenha palavras que sirvam para consolo, esclarecimento e fortalecimento de quem lê. A gente deve abandonar e combater a transformação da fé em fanatismo, do palavrório, aquele discurso filosófico infrutífero, da contenda. Né? A gente deve abandonar e deve prestigiar, pelo contrário, a seriedade das realizações científicas, né? Que vem trazer coisas boas para a humanidade. O que precisa o mundo, gente? Ele precisa de raciocínio. Raciocínio em torno de quê? Da mortalidade da alma, do intercâmbio espiritual, da reencarnação, né? Dos problemas que afligem a humanidade, da desobsessão, dos problemas relativos à mente humana, dos mistérios da mente humana, sabe? Dos enigmas, dos mistérios da dor, e sobretudo a gente compreender as leis divinas que funcionam por exatidão na consciência de cada um. A gente não sofre e Deus quer que a gente sofra. A gente sofre porque a gente transgride de alguma forma ou outra a lei divina. E aí a gente traz para a gente a própria dor. A gente precisa compreender esse mecanismo, como ela funciona, para poder trabalhar com ela. Né? Ela está na consciência individual, na consciência de cada um. E para que a gente tenha a solução desses problemas, a gente deve trabalhar pela difusão da ideia espírita, para construir uma nova era, né? E com todos os recursos válidos que a gente tenha ao nosso alcance. Dessa maneira, como diz lá no início, a gente vai ser o veículo de Jesus, né? Ele também enviar para a gente essa facilidade, essa capacidade. Tá bom? Era a palavra do domingo. Um bom domingo a todos. Semana que vem estaremos juntos novamente. Um abraço.